Olá a todos. Uma vez mais, sejam muito bem-vindos a mais um podcast da nossa reunião de estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Áureo. Estamos seguindo a sequência do livro Vivendo com Jesus, de Amélia Rodrigues, psicografia de Divaldo Pereira Franco. E hoje será abordado o capítulo 7, Agonia Espiritual. Quem preparou e desenvolveu o podcast foi a Simone Gonçalves e o Roosevelt. Então esse é um podcast feito em dupla, muito interessante, provocando já diversas reflexões, veremos a seguir, tá? E assim, eu estou muito feliz porque, primeiro pelo podcast, a presença dessas duas almas queridas, analisando uma autora espiritual que muito nos toca e nos traz a vibração da essência do Evangelho. A gente sente a Amélia Rodrigues todo carinho ao falar do Evangelho e de Jesus. Mas há um motivo além. No podcast de hoje a gente vai ter uma coisa muito legal, que é a reunião da família Gonçalves Moreira, né? Então, além da Simone e do Roosevelt, que vão estar conosco daqui a pouquinho, a gente vai ter a Juliana e o Sandro, ou seja, o podcast vai estar recheado de muita coisa boa para a gente discutir. Vai ser um momento muito agradável e a gente já te convida a permanecer conosco e a estar conosco na live que vai acontecer com toda essa turma boa aí. Vai ter muita coisa boa para a gente continuar comentando. Imperdível. Se você não puder estar ao vivo na nossa live, não tem problema, ela fica gravada. Mas eu recomendo, essa vai ser toda especial, né? Então, daqui a pouquinho a gente vai ouvir. No final desse nosso podcast, a gente traz uma poesia belíssima da nossa autora espiritual preferida, Amélia Rodrigues, que vai estar conosco, nos convidando e nos acompanhando para a nossa prece. E então, antes de mais nada, eu quero te convidar para ajudar a divulgar a mensagem do bem. Entre nas nossas páginas, em todas as mídias sociais, nos ajude a divulgar e participe conosco. Esteja juntinho até o final. Por isso mesmo, nós reforçamos o nosso convite de sempre. Vamos ouvir? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos. Estamos aqui com um convidado especial. Bom dia, boa tarde, boa noite e também boa madrugada. Então, a dupla da família Moreira. A gente veio fazer esse estudo, agradecemos imensamente a oportunidade, que foi um aprendizado muito grande. Então, nós vamos começar com a leitura que é indicada no capítulo, né, que é Mateus, capítulo 9, versículo 32 e 33. Logo que se foram, apresentaram-lhe um mudo, possuído do demônio. O demônio foi expulso, o mudo falou e a multidão exclamava com admiração: jamais se viu algo semelhante em Israel. Aparentemente, esses versículos são pequenininhos, né, bem pequenos, mas a Amélia consegue fazer um estudo muito interessante no capítulo 7, que eu e o Roosevelt discorremos, né, a gente analisando, porque no índice, lá no sumário. No sumário fala afonia espiritual e no capítulo fala agonia espiritual. Então, a Amélia, ela começa falando que Jesus, na sua passagem, na verdade, ele não curou somente os mudos, mas muitos vieram ao seu socorro, né, que passavam por alguma situação de sofrimento, de doença, eram cegos, surdos, paralíticos, os leprosos, teve a mulher que tinha hemorragia. Então, o Evangelho, se a gente for analisar, tem vários exemplos a respeito disso. Mas todos aqueles que vieram, que precederam a Jesus, eles não trouxeram esperança a esses sofredores. Pelo contrário, né, tinha até uma certa ameaça, não, como que a gente pode falar, né? Não tinha essa empatia, não tinha esse amor.
Então Jesus que trouxe esse amor a cada um que ele recebia, ele acolhia, ele conhecia cada um daqueles que veio até ele e principalmente trouxe a esperança. Olha, e quando o capítulo fala da agonia espiritual, todas essas pessoas que recorriam a Jesus, eles vinham com angústia, vinham com uma aflição. Então, quando fala que alguns falam que é agonia espiritual ou afonia espiritual, ela traz essa busca de alguma coisa. Todos aqueles que procuraram Jesus vinham em busca de alguma coisa. O ápice do capítulo, de fato, é o indivíduo mudo, que ele foi emudecido pela ação de um obsessor. Mas em torno desse fato, existe uma série de outros, como você disse, Simone, a senhora que tinha hemorragia intensa, que tocou na veste de Jesus, ele falou, quem me tocou? No meio daquela multidão imensa, né? Mas todos te tocaram, não, mas tem um especial. E aí Jesus fala, a tua fé te curou. Então todos tinham angústias, todos tinham algo a pedir a Jesus no seu íntimo. Quando você fala, né, que ele era acompanhado de um obsessor, mas Jesus também conhecia, que ele fala que ele, enquanto nosso mestre, ele conhece, né, cada ovelha, ele tem compaixão por cada um de nós e entende, porque além desse obsessor, esse mudo, ele trazia essa marca, né, essa questão da mudez, era vestígio, era o pagamento, era de vidas passadas. Ele traz essa enfermidade, não sei se a gente pode falar enfermidade, né, porque a mudez não necessariamente é uma enfermidade, mas ele trazia isso como resgate, vamos falar a palavra certa, né, como resgate de coisas que ele vacilou ou pecou em vidas passadas. E Jesus, conhecendo isso, e a Amélia coloca bem, né, que pior do que as enfermidades que cada um trazia, eram os tormentos da alma. Aí entra a agonia, que reporta-se, né, ele vai conduzindo para a perda do sentido existencial. E que essa perda leva a uma indiferença ante ao que possa acontecer. E Jesus, conhecendo cada um, então ele busca esse resgate. E por onde Jesus passava, ele deixava, segundo a Amélia, um rastro de estrelas iluminando a noite dos caminhos. E todos aqueles que foram atendidos por Jesus, eles tiveram a cura, mas aqueles que não mudaram o seu comportamento, a sua conduta, eles voltaram a vivenciar a mesma enfermidade. Somente aqueles que passaram pela reforma íntima é que continuaram no caminho, mantiveram o caminho do bem e voltaram a falar, voltaram a enxergar. A mulher hemorrágica, né, deixou de ter hemorragia, os leprosos se curaram, mas é necessário a reforma íntima. Só aproveitando o que você comentou, né, Jesus é aquela luz que brilha eternamente, né? E nós nos reportamos aquele estudo lá atrás, ele é a luz mirífica, né? Justamente. Você fez com a Juliana. Exatamente. Então, até hoje, antes, durante e após a estada de Jesus, essas angústias nos assolam, tanto encarnados como desencarnados. Quais seriam as angústias do espírito desencarnado, né? Se nós pensarmos, até a preparação para a reencarnação traz angústias. Como vai ser a minha próxima existência? E a desencarnação também traz angústias. Como vai ser o meu processo? Como vai ser de lá? E viver também é uma angústia, né? O que eu estou fazendo, né?
e como você falou, traz angústia. E esse mudo, segundo Mateus, ele sofria de afasia espiritual, que aí entra quando a gente questionou, né, se é afasia, se é agonia, mas tudo tem a ver com a fala. Só que essa afasia espiritual, nesse caso do mudo, né, apresentado por Mateus, ele vinha do resgate necessário, né, que era justamente pelas falhas dos compromissos morais que ele cometeu a vida passada. Mas essa afasia, que é uma dificuldade em falar, de ter essa rouquidão, junto com a afonia, né, que a gente pesquisando, seria o não falar, né, que seria as dificuldades de falar, que afeta a capacidade da pessoa de se expressar e também de entender a linguagem, seja escrita ou falada. Mas a gente questionando, né, antes, por que afasia espiritual? Porque a Amélia, ela fala bem que existe multidão de mudos falantes. Por que mudos falantes, hein? Simplesmente porque, essa é a pergunta, né? Por que mudos falantes? E qual seria a justificativa dessa expressão, mudos falantes? Porque às vezes, e muitas vezes, e muitos de nós inclusive, falamos coisas desnecessárias, falamos coisas que muitas vezes levam outros ao desequilíbrio, palavras são ditas que podem mobilizar guerras. Então esses são os mudos falantes. Nós temos que pensar bastante no que nós iremos falar. Aí você entra num ponto que a gente precisa deixar claro. Precisamos falar. O que é a palavra? A palavra, a gente pode considerar, né, olhando a nível de religião, né, ela é tida como sinônimo de Deus, né, o verbo, o Pai Criador, né? Mas a palavra, ela tem uma função, vamos pensar a nível aqui humano, né? A palavra, ela tem um valor inestimável, que ela atravessa o tempo e os povos. E através da palavra que a gente pode ver que tem as continuidades. Porque se não, seja escrita, seja falada, se não houvesse a palavra, como que seria a evolução? Então eu acredito que ela está inserida na lei do progresso também. Porque através da palavra que a gente vai falando, a gente vai reproduzindo os conhecimentos. E como Roosevelt ressaltou, a gente pode usar ela tanto positiva quanto negativamente. Negativamente, a maledicência, a fofoca, as intrigas, os conflitos, as guerras, tudo isso origina de palavras, de contratos, e também elas podem ser positivas, que fala que vestida de luz, ela rompe a escuridão dos conflitos e abre espaço para a conquista da plenitude. Só que nós temos que dar uma pausa, né? Senão nós vamos esgotar todo o assunto nessa breve introdução. Nós temos que deixar só o anzol. Vamos deixar um gostinho para mais tarde? Vamos deixar um gostinho para daqui um pouquinho, né? Estão todos convidados para continuar conosco nesse bate-papo. Bom, então vamos só encerrar com a frase dela, né? Dia virá no qual os mudos falantes o encontrarão Jesus, né? E depois de curados passarão a falar sadiamente. Só mais uma coisinha. Temos os mudos falantes e os surdos ouvintes. Justamente. Aí daqui a pouco a gente continua. Então, até mais. Fiquem com Deus. Até mais. Não percam.
Iniciaremos o nosso momento de oração de hoje com a poesia Excursão Curativa, de Maria Dolores. Dizes-te triste e sem forças, em desânimo profundo, por bagatelas do mundo que somam inquietação. Sofreste vários reveses, no tédio que te procura, trazes farpas de amargura gravadas no coração. Deixa, porém, alma boa, o fel que te desconsola. Vem conosco à grande escola do amor unido a Jesus. Lerás ao vivo, ainda hoje, as laudas do desengano nas mágoas do ranceniano, no cego que vai sem luz. Sigamos. Neste barraco, pobre mulher se consome, deu aos filhinhos com fome o pão que o lixo lhe deu. Contempla os filhos que dormem e, ouvindo o clamor do vento, relembra com desalento o esposo que faleceu. Mais adiante, eis um telheiro, sem que a penúria lhe importe, um velhinho aguarda a morte, com sede, chamando alguém. Olha em vão a porta aberta, quer água fria do poço, chora ao pensar que foi moço. Não aparece ninguém. Visitemos os que moram sobre pontes desprezadas, nota ao longe nas estradas, doentes vagando ao léu. Alguns caem no caminho, no mal-estar que os alcança, morrendo sem esperança, embora fitando o céu. Alma querida, recorda os que vão de alma ferida, são, entre as pedras da vida, nossos irmãos, teus e meus. De volta ao teu lar feliz, que de flores se entretece, dirás, bendizendo em prece, muito obrigado, meu Deus. Ajuda-nos, amigo Jesus, para que, buscando a oração sincera em nossos corações, saibamos reconhecer nesses instantes de prece, amigo Jesus, o quão necessitados ainda somos, doentes da alma. Ajuda-nos, entretanto, inspirados pela vibração do Evangelho, pelas luzes do teu amor, Jesus, também reconhecer nossas possibilidades de cura e as inúmeras oportunidades que Deus nos favorece de começarmos agora, nesse exato instante, a buscar melhores vibrações, a buscar melhores caminhos, a mudarmos a atitude mental. Ajuda-nos a reconhecer nesse exato instante as luzes da prece que mudam os nossos pensamentos e sentimentos, mestre amigo, e que reconheçamos, além dos recursos em nossos próprios corações, as oportunidades que se multiplicam, o chamamento constante da vida para buscarmos realizar algo de melhor, sem perder mais tempo, trabalhando assim na cura efetiva de nossas dificuldades. Graças te damos, amigo Jesus, pelas bênçãos do conhecimento. Graças te damos pelas luzes do trabalho no bem, que chamam por nós constantemente. Que a tua proteção continue a nos envolver, que o teu amor continue a nos convidar para caminharmos sempre adiante. Graças a Deus.